gente, esse daqui é um segundo exemplo de um desenho, uma configuração um pouquinho mais elaborada, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para calcular os valores de x e de y que nós temos aqui na figura, tá? Bom, aqui nós temos uma figura, um triângulo, né? Um triângulo geral, o todo aqui ele tem um formato de triângulo. Só que dentro desse triângulo eu consigo notar um outro triângulo colado, como se fosse um adesivo colado por cima desse triângulo que é o todo, que é o maior, né? A gente tem então um triângulo todo e um pequeno triângulo que também tem um ângulo alfa colado por cima desse triângulo geral. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse adesivo desse triângulo menor e vamos tirar para fora e separar os dois, colocar os dois separados para a gente comparar os valores dos lados e ver se eles são semelhantes também, né? Então vamos lá, a gente tem aqui ó, o triângulo todo, um triângulo parecido com isso aqui, né? Esse formato. Esse triângulo inteiro a gente teria um valor de 6 desse lado, a gente teria o valor de base dele como sendo 2 e y, então seria 2 mais y, o tamanho desse lado. E aí a gente tem esse outro lado aqui, inclinado, como sendo a união desse pedaço que é x com esse pedaço que é 8. Então ficaria x mais 8. Tudo bem? Então tá. Agora vamos recortar o outro triângulo, né? O adesivo que a gente tem aqui. Vamos tirar e colocar ele aqui, ó. Aí a gente tem um triângulo um pouquinho menor, né? A gente tem um valor de 4 aqui do lado esquerdo, 8 e y na nossa base lá no chão do triângulo, certo? Então vamos lá. Em relação aos ângulos, galera, tá vendo que ambos os desenhos, ambos os triângulos têm um ângulo alfa interno aqui dentro deles? Esse ângulo alfa no triângulo total que eu desenhei aqui, ele está localizado aqui, ó, alfa. E no pequeno ele está localizado aqui, ó, alfa também, né? E aí o que eu queria destacar? Vejam que esse ângulo aqui, ó, ele existe em ambos os triângulos, ó, que no caso seria esse daqui, ó. Esse ângulo que está perto do 8 do y faz parte do pequeno, que é o triângulo em adesivo colado em cima, mas também faz parte do triângulo todo. E ambos estão localizados aqui. Quando isso acontece, quando nós temos dois ângulos iguais, um par de ângulos iguais se repetindo nos dois triângulos, a gente pode entender que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, que nós já estudamos isso daí, tá? Pelo caso AA. E aí, sabendo que eles são semelhantes, vamos montar a nossa regrinha de 3 para calcular cada um dos valores aí com bastante calma, tudo bem? Então tá. Vamos tomar cuidado aqui para montar os valores, a nossa regra de 3 com os valores que são correspondentes. Vamos começar aqui então, ó. Vejam que no triângulo pequeno, a medida que está entre o ângulo alfa e esse ângulo igual, né? Vamos colocar aí o ângulo, vamos chamar esse ângulo, vamos pintar ele de vermelho, que a gente consegue identificar quem é. Pronto. Agora sim. Então aqui a gente tem esses dois triângulos. Vejam que a nossa variável y ela está localizada entre o alfa e o vermelho. Quem está localizado entre alfa e o vermelho lá no outro triângulo? Seria o x mais 8, né? Vejam que ele está entre o ângulo alfa e o vermelho. Vejam que o 6 não está entre o alfa e o vermelho, ele está só entre o alfa. E o 2 mais y, ele não está entre o alfa e o vermelho, ele está só entre o vermelho, o alfa está lá do outro lado. Quem é que está entre o alfa, está encostando no alfa e encostando no vermelho ao mesmo tempo? Aqui nesse caso é o y e lá no outro é o x mais 8. Então, está montada a primeira proporção. Ó. Y está para x mais 8, assim como
Vamos lá. Valor que está entre o ângulo alfa e esse ângulo apagado. Quem é lá no outro triângulo? 6, ó. O 6 está encostado, ele está entre o ângulo alfa, ó, e o ângulo apagado. Então a gente pode montar, estão indo do pequeno para o grande, então fica aqui, ó, 4 está para 6. Y está para x mais 8, assim como 4 está para 6. Então tem que tomar bastante cuidado, tá, gente? Nesta formação, para não cometer erro. Então aqui a gente tem uma primeira regra de 3. Vamos montar uma outra aqui, ó. Lá o 8, nós não utilizamos o 8 aqui, né? O número 8, ele é a medida que está entre o ângulo apagado e o vermelho. Quem é que está entre o apagado e o vermelho aqui? Entre o apagado e o vermelho é o 2 mais y. Então, o 8 está para 2 mais y. Assim como, vamos utilizar essa mesma aqui que a gente utilizou, né? 4 está para 6. A gente pode utilizar ela já, tá montada. Ok? Tá. Bom, entre as duas regras de 3, qual que é a mais fácil e a que dá pra gente calcular agora? Notem que na primeira regra de 3 a gente tem duas variáveis e na segunda nós temos uma variável só aqui. Então a gente vai utilizar a segunda para calcular agora, tá? Vamos lá. 2y vezes 4 fica 4. 4, né? Vezes 2 mais y igual 8 vezes 6, 48. Legal? Esse 4 está multiplicando esse parênteses, ele passa dividindo então. Então fica 2 mais y sozinho aqui igual a 48 dividido por 4. Ok? Vamos lá. Então, 48 dividido por 4 dá quanto, gente? 12? Eu vou ter que puxar mais uma folhinha aqui, ó. Uma folhinha extra. Então, nossa continha vai ficar 2 mais y igual a 48 dividido por 4 dá 12. Esse 2 tá fazendo conta de mais desse lado, passa para o outro lado fazendo conta de menos. Então, y igual a 12 menos 2. E o nosso valor de y finalmente é igual a 10. Então, calculado a nossa primeira variável. Tudo certo? Bom, agora com o valor de y igual a 10, a gente pode substituir aqui nessa outra. Deixa eu puxar um pouquinho mais para vocês verem. A gente, com o valor de y igual a 10, a gente pode substituir então esse valor de 10 aqui no lugar do y na outra proporção, para achar o valor dele. Então ficaria como? Y está para x mais 8, então fica 10 e está para x mais 8 igual a 4/6. Certo, gente? Então aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? Já substituímos o valor de 10 no lugar de y, lá na nossa proporção. Então, vamos lá. Quanto que fica então x mais 8 vezes 4, né? Então coloco 4 que multiplica x mais 8, certo? 10 vezes 6, 60, certo? Eu tenho a opção de fazer o 4, do 4 fazer uma distributiva nesse parêntese, né? Ficaria 4x mais 32. Como eu tenho a opção de pegar o 4 que está multiplicando e passar dividindo, seria melhor, né? A gente fazer isso porque a gente teria 32, né? Seria desnecessário isso. Então ficaria o x mais 8 desse lado agora sozinho, 60 do outro lado, com o 4 embaixo dividindo. Legal? X mais 8 igual a 60 dividido por 4, né? Então vamos lá, quanto que dá 60 dividido por 4? Então, x mais 8, vou colocar aqui, igual a 15. Isolando a nossa variável x, fica x igual a 15 menos 8. E aí, do 8 para chegar no 15, nós teríamos aí 2 mais 5, 7, né?
Portanto, o valor de x é igual a 7. E aí, galera, é isso, né? O que é extremamente importante é você se organizar na hora de você fazer a separação dos triângulos, você se atentar à posição dos ângulos, a se atentar à posição das variáveis, tá? Não esquecer que se você montou a sua proporção com os valores do triângulo pequeno em cima e o do grande embaixo, o outro lado da igualdade também tem que ser a mesma coisa. A medida do ângulo pequeno, do triângulo pequeno em cima e a maior embaixo. Você poderia colocar o contrário, desde que você fizesse isso na outra, tá? Então tem que obedecer essa ordem e essa organização, tudo bem? Então é isso aí. Tchau, tchau.